Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD, neste segundo trimestre de 2017, o tema, o caráter do cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado como ouro. E nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 2, que tem como título Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. O texto áureo está em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E a verdade prática diz: o cristão deve ficar de forma que agrade a Deus, ainda que sofra por causa disso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então olha só, o que Abel usou ao oferecer o sacrifício a Deus? Ele ofereceu a fé. Ele usou a fé. O que ele queria fazer? Este é um segredo que a maioria das pessoas estudam e não percebem. Abel queria oferecer a Deus o que ele tinha de melhor, de mais importante. Ele queria oferecer a Deus um sacrifício perfeito. Ele queria oferecer a Deus o que tinha de mais precioso para ele oferecer. E o que era? Era a sua própria vida. Ele queria dar a sua vida a Deus, oferecer a Deus a sua própria vida. Então o que ele tinha que fazer para oferecer a sua própria vida? Ele teria que pegar um objeto e se matar e oferecer a Deus o seu próprio sangue. Então o que ele faz? Ele substitui a ele. Ele coloca então um animal, o melhor animal que ele tinha, ele escolhe e coloca em seu lugar. E ao invés de derramar o seu próprio sangue, então ele derrama o sangue deste animal. Ele oferece a vida do animal em lugar da sua vida. Então isso é que agradou a Deus. Essa legítima, verdadeira e mais importante adoração que existe. A própria vida. E isso prefigurava o sacrifício de Jesus. Jesus se ofereceu a Deus em sacrifício, em nosso lugar. Ele entregou sua própria vida. Lá na cruz do Calvário, Jesus estava ali entregando totalmente, então, a sua vida nas mãos de Deus. Então, um sacrifício que agrada a Deus. E Abel estava fazendo um sacrifício substituto, que a gente fala vicário, ou seja, é substituir uma vida por outra vida. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele estava substituindo a cada um de nós. Então veja só a importância disso que Abel fez. Então Deus se agradou da fé de Abel. Então aqui diz que o sacrifício de Abel era maior, era melhor do que o de Caim. Isso ficou claro. Como é que Deus mostrou isso para Abel e Caim? Não sabemos. Talvez fogo desceu do céu e queimou a oferta de Abel. Deus dizendo: eu recebo esta oferta aqui. E não caiu fogo descendo sobre a oferta de Caim. Não sabemos se foi isso. Podemos imaginar que seja isso. Baseados na própria Bíblia e nas atitudes de Deus, né, queimando ofertas que eram oferecidas aí durante o decorrer da humanidade. Então esse sacrifício que Abel fez teve o testemunho de Deus de que Abel era justo. Então ele foi justificado porque ele ofereceu esse sacrifício. Então Deus vai dar testemunho de Abel por causa disso que ele fez. A fé, ela impulsiona a pessoa a fazer alguma coisa. Então se a pessoa fala: eu tenho fé, mas não ajudo ninguém, não oro por ninguém, não evangelizo. Então que tipo de fé é essa? Essa fé não presta, não serve para nada. Então a fé que agrada a Deus é a fé que tem ação.
Então não adianta nada o cristão dizer, não, eu tenho fé em Deus, mas ele não ganha nenhuma alma, passa o ano inteirinho sem ganhar nenhuma alma. Que tipo de fé é essa? É uma fé que não agrada a Deus, não serve, não tem objetivo, não tem resultado. Então a fé que agrada a Deus é a fé que faz alguma coisa, que toma uma atitude. E a fé de Abel foi uma fé maravilhosa, porque ele tomou a atitude de se oferecer a Deus. Então ele pegou o que ele tinha de melhor, de mais importante, colocou ali em lugar dele próprio e ofereceu a Deus. Então ele tomou a atitude, ele fez alguma coisa. Então Deus dá testemunho dessa fé de Abel. Tanto é que o próprio Jesus fala sobre Abel, elogia o sacrifício que Abel fez. E ainda Abel é registrado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aqui diz que por ela, ou seja, por essa fé, mesmo depois de Abel morto, essa fé ainda fala. Ou seja, mesmo Abel tendo morrido, essa memória do que ele fez fica para sempre. Esse sacrifício que ele fez, essa oferta que ele fez, essa adoração que ele prestou a Deus, é exemplo para nós e sempre vai continuar sendo. E como ele fez um sacrifício substituto, prefigurando o sacrifício de Jesus, então isso que ele fez tem um significado muito alto para a nossa fé, para a nossa vida cristã, porque nós sabemos que Jesus fez esse sacrifício por nós. Assim como Abel derramou o sangue daquele animal, Jesus derramou o seu próprio sangue para nos comprar para Deus. Derramou o seu próprio sangue, sangue que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. A verdade prática diz que mesmo que o crente sofra, ele deve procurar agradar a Deus, deve procurar adorar a Deus. Veja bem, o que Abel queria? Ele queria oferecer-se a Deus, queria dar sua vida para Deus e conseguiu. Seu irmão Caim o odiou e o matou. Então Abel se tornou o primeiro homem a ser justificado e a ir para o céu. Olha só, se tornou o primeiro homem a inaugurar, o caminho para Deus. Foi o primeiro homem a morrer na terra, o primeiro mártir, o primeiro que foi perseguido por adorar a Deus. E nesse quadro aí nós podemos ver, olha, os pontos fortes e êxitos de Abel, as lições de vida e as informações essenciais sobre ele. Primeiro aí, sabemos que ele foi o primeiro membro da Galeria da Fé em Hebreus 11. Foi o primeiro pastor, primeiro mártir pela verdade, testificado pelo próprio Jesus. Lições de vida aí, Deus ouve os que se achegam a ele. Deus reconhece a pessoa inocente e cedo ou tarde ele pune o culpado. Informações essenciais aí, o local aí, fora do Éden, depois a ocupação, pastor de ovelhas, depois os familiares de Abel, os pais, então, Adão e Eva, e o irmão mais velho, Caim. Então nós vamos vendo aí agora a introdução, depois nós vamos ver aí as partes e os tópicos da lição. E vamos acompanhando aí o que aconteceu e vamos vendo aí a diferença de caráter entre Caim e Abel, mesmo os dois sendo criados aí pelos mesmos pais e no mesmo local e sem quase nenhuma influência de outras pessoas. Nesta lição vamos ver as seguintes partes e tópicos. A parte número 1, a oferta de Abel. Tópico 1, uma oferta agradável a Deus. Tópico 2, uma oferta profética. Tópico 3, uma oferta valiosa. Na parte 2 nós vamos ver a injustiça contra Abel. Tópico 1, Abel era um homem justo. Tópico 2, Abel, o primeiro mártir. Tópico 3, o sangue de Abel. Na parte 3 nós vamos ver um homem que agradou a Deus. Tópico 1, Abel soube agradar a Deus. Tópico 2, Abel buscou a Deus. Tópico 3, Caim agradou ao diabo. Vamos ver então a introdução que diz: nesta lição estudaremos o caráter de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Abel nasceu depois da queda e, com certeza, conhecia a vontade de Deus para a humanidade. Veremos que Abel tinha um caráter espiritual e digno.
conduzia-se de modo correto, demonstrando ter um relacionamento saudável com Deus e um coração bondoso. Por isso, sua oferta foi aceita pelo Senhor. O importante é sabermos, então, que os dois ofereceram sacrifícios a Deus, ofertas a Deus. E nós vamos ver aí que Caim tinha um mau caráter e ofereceu oferta apenas por religiosidade, ofereceu por oferecer. E Abel era um bom caráter e ele ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor. Ele queria oferecer a Deus a sua própria vida e ele então coloca o melhor animal que ele tinha no lugar dele mesmo e oferece esse animal a Deus. Então ele tinha uma fé que agradava a Deus, ele tinha uma atitude que agradava a Deus, e Deus então recebe o seu sacrifício, a sua adoração, se agrada da sua adoração, enquanto a de Caim não foi recebida por Deus com agrado. Então veja bem que podemos imaginar aí que tenha ocorrido isso então logo após o pecado de Adão e Eva. Eles então são expulsos ali do jardim do Éden, mas para ainda uma terra boa que ajudava ainda, a produção. Então Caim estava ali, Abel estava ali, eles vão oferecer um sacrifício. Nós sabemos que agora não estão na terra apenas Adão e Eva e Caim e Abel. Agora existem filhos e filhas de Adão. E podemos até imaginar que Abel também já tinha filhos e o Caim também já tinha filhos. Por que nós podemos imaginar isso? Porque logo após Caim matar Abel, Caim se preocupa em ser morto por alguém. Quem é que desejaria matar Caim? Sua família não seria. Então poderia ser a família de Abel, que tentaria vingar a morte de Abel. Então cremos que ali já havia então muitas pessoas, vamos dizer, nós podemos colocar um número aí aproximado de centenas de pessoas, talvez 1000 pessoas, uma coisa assim. Então era uma grande família já quando ocorreu esse fato. Veja bem, a Bíblia não afirma nada, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso. Nós podemos imaginar isso, ou conjecturar isso. Então, parte 1, a oferta de Abel. Tópico 1, uma oferta agradável a Deus. Tópico 2, uma oferta profética. Tópico 3, uma oferta valiosa. Tópico 1, uma oferta agradável a Deus. Deus não atenta para o valor da oferta, mas para o coração do ofertante, sua real intenção. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque seu coração era sincero e cheio de amor. Suas obras eram justas. Em Hebreus 11, 4 fala sobre isso. Ele era um homem íntegro e fiel. Deus dá muito valor à integridade do coração, por isso ele elogiou Jó perante Satanás, dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Está lá em Jó 1,8. A oferta só tem valor quando expressa o que está no íntimo de quem a oferece. A oferta de Abel foi agradável porque ele adorava a Deus em espírito e em verdade. João 4,24. Então temos aí que Deus se agradou da oferta de Abel, não por causa do valor em si da oferta, não é porque era um animal ou porque era uma planta, não era isso. Era a intenção, era o desejo, de agradar a Deus, era aí a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E é essa fé que agradou a Deus. Então, o elogio aí, o destaque aí, é a fé de Abel. Pode ver que é esse o destaque. Em Hebreus chama a atenção da fé, elogia a fé de Abel. Então a fé impulsionou Abel. Veja bem, ele fez alguma coisa, ele teve uma obra devido à sua fé. Então pela sua fé ele foi impulsionado a oferecer a Deus o melhor que ele tinha. Então ele amava a Deus, ele queria adorar a Deus. E isso agradou a Deus. Podemos aprender aí que Caim tinha apenas uma religião,
ele seguia um ritual. Então ele foi ofertar a Deus. Já Abel não. Abel era um adorador. Abel amava realmente a Deus. Não foi apenas ali fazer uma coisa religiosa, repetir uma ação, mas ele foi oferecer a Deus o que ele tinha de melhor. Ele queria agradar a Deus. É bem diferente. É como aquela viúva, quando ela foi dar a oferta, ela nunca sonhou que Deus estava de olho nela. Ela deu o melhor que ela tinha para Deus. Jesus estava ali e ainda chamou os discípulos para ver e ainda mostrou. Ela deu mais do que todos. Então ela deu a melhor oferta que ela podia. Ela deu tudo que ela tinha. É como Abraão. Quando Abraão oferece o seu filho, o que ele tinha de mais importante? Seu filho. Então ele dá para Deus o que ele tinha de melhor, de mais importante, seu filho. Imagine você quando você vai dar uma oferta na igreja. Você olha, escolhe a pior nota, a menor moedinha e dá de oferta. Deus está de olho em você. Isso é religiosidade. Isso é péssimo diante de Deus. Você não escolhe o melhor para dar para Deus, você escolhe o pior para dar para Deus. Tópico 2, uma oferta profética. Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animal a ser oferecido a Deus em forma de gratidão ao Senhor. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor de seu trabalho em gratidão a Deus. A morte do cordeiro ou de uma ovelha, dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida, prefigurava o sacrifício de Cristo, que se ofereceu a si mesmo imaculado em nosso lugar. Hebreus 9,14, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Pelo que nós podemos ver na Bíblia, esse sacrifício aí que Abel fez, que oferecia um animal, foi o primeiro sacrifício ofertado por um ser humano a Deus de uma vida, de um animal. Nós sabemos que o animal já tinha morrido quando Adão e Eva pecam, e Deus teve que matar o animal para pegar a pele do animal e vestir Adão e Eva. Mas ali não foi um homem que matou o animal e ofereceu a Deus, não era um sacrifício feito a Deus. Agora não, agora Abel oferece a Deus uma vida, e nós cremos que ele estava oferecendo a sua própria vida. Então ele substituiu a sua vida pela vida daquele animal. Então olha só, isso prefigurava o sacrifício de Jesus, que ele ofereceu a sua vida em lugar da nossa vida. Então ele levou a nossa maldição sobre ele, nosso pecado, nossa doença, enfermidade, tudo que nós tínhamos de mal, ele tomou sobre ele. E nós estávamos agora o quê? Malditos de Deus, tínhamos que morrer, estávamos condenados, a lei nos condenava. Então o que Jesus fez? Ele pegou sobre ele nossas maldições, e como nós estávamos condenados à morte, que morte? Morte de cruz, morte de amaldiçoado. Então ele pegou sobre ele e morreu em nosso lugar. Nos substituiu naquela cruz. Então olha só, quando Abel oferece então aquele cordeiro, ele está dizendo, eu estou oferecendo a minha vida. Então eu estou substituindo a minha vida, por esse animal. E o sacrifício de Jesus é esse, ele pega e ele diz, eu estou substituindo a humanidade, todos os homens, todos os seres humanos, eu estou substituindo eles aqui, morrendo na cruz no lugar deles. Eu estou levando sobre mim a maldição de todos eles, doença, enfermidade, tudo de ruim que eles têm, eu estou levando sobre mim. E como eles estão condenados à morte, morte de cruz, eu morro no lugar deles. Olha só que coisa importantíssima, que coisa maravilhosa isso. Tópico 3, uma oferta valiosa. Abel adorou a Deus oferecendo o melhor de seu rebanho. Ele não ofereceu um sacrifício qualquer, mas dentre os primogênitos do seu rebanho. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4,4. Notemos que Deus atentou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo,
dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto, ainda fala, Hebreus 11:4. Foi tão grande o valor da oferta de Abel, que por ela depois de morto ainda fala. Jesus deu testemunho de Abel, considerando o justo, Mateus 23:35. Tal declaração, feita por Jesus, demonstra quão elevado é o caráter santo de Abel. Somente o sangue de Cristo foi considerado o que fala melhor que o de Abel, Hebreus 12:24. Então a oferta de Abel tinha maior valor que a de Caim, não apenas por ser um animal. Nós temos que entender isso. Nós temos várias interpretações bíblicas aí, vemos aí, mas a verdade nós temos que entender isso. Não era o valor em si da coisa oferecida, mas era a fé. Veja bem, que é bem claro aí no versículo, nós temos que entender aí que a fé é que era importante aí. A fé que Abel teve, a intenção que ele teve. Então ele queria oferecer o melhor para Deus, porque ele tinha de mais importante, era ele mesmo, e ele pega e substitui isso pelo melhor que ele tinha para oferecer em seu lugar. Então, uma vida em lugar de outra vida. Você presta atenção nesse versículo aí, Hebreus 11:4, que quando lá no finalzinho diz assim, por ela, depois de morto ainda fala, esse ela aí é a fé, está se relacionando à fé que Abel teve. Veja bem, preste atenção nisso aí. Então ela aí é fé. Esta fé aí, ó, mesmo depois que Abel morre, então essa fé ainda fala, por quê? É a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus, é quando você dá a sua vida, entrega tudo que você tem de melhor para Deus, sua própria vida. Essa fé é que é exigida do verdadeiro cristão. Então esse amor a Deus, o amor é sacrificial, o amor se dá. Nós estamos vendo hoje um tipo de amor cristão, que é o amor que quer só receber. As pessoas vão para a igreja para pedir, só para pedir as coisas para Deus. Esse tipo de fé não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é quando você vai para dar. Um culto que você faz a Deus é o lugar de você dar, prestar um serviço a Deus. Você vai dar adoração, dar a sua vida. Não é lugar de receber. Quando Deus se agrada do culto que você deu, aí ele se manifesta e você é abençoado. Mas você não pode ir com a intenção só de receber. Você tem que ir para o culto para cultuar a Deus, prestar um serviço a Deus. Você vai para adorar a Deus. E hoje nós estamos vendo aí um cristianismo totalmente fora daquilo que Deus deseja. Um cristianismo que só busca bênção, só receber, só quer receber de Deus. Falta a legítima adoração, falta amor, falta desejo de comunhão com Deus. Então é apenas uma religião. Esse tipo de fé não agrada a Deus. É por isso que nós não vemos quase mais a presença de Deus na igreja. Porque Deus não se agrada de religiosidade. Deus se agrada de intimidade, de adoração e legítima adoração. Então preste atenção, porque quando Abel aparece na galeria dos heróis da fé, ali o capítulo fala de fé. Então o elogio é a fé de Abel. Essa fé. E Abel é justificado por causa dessa fé. É a fé que justifica. Então veja só, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então Jesus fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. Ele morreu por todos os homens. Agora quem é que vai ser salvo? Quem tiver fé nisso. Se você não tiver fé, não adianta. Então o meio pelo qual você entra a esta graça, a essa salvação, é a fé. É isso que vai agradar a Deus.
A sua justificação depende da sua fé. Então essa fé vai falar sempre, é importantíssima, e a fé em Jesus Cristo, essa é para toda a humanidade entender que é preciso ter fé, acreditar que Jesus veio, tomou sobre ele os nossos pecados, enfermidades, doenças, tudo que não prestava, e ele morreu em nosso lugar na cruz. E é preciso acreditar que ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso está em Romanos capítulo 10, né? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é preciso ter fé. Ter fé em Deus, ter fé no poder de Deus, ter fé que Deus está conosco, nos protegendo, Deus está nos conduzindo, Deus está nos sustentando, Deus tem todo o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, está no controle de tudo. Temos que viver com esta fé, tranquilos, Deus está no controle. Na parte 2 nós temos aí a injustiça contra Abel. Tópico 1, Abel era um homem justo. Tópico 2, Abel, primeiro mártir. Tópico 3, o sangue de Abel. Tópico 1 então, Abel era um homem justo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Hebreus 11:4, Mateus 23:35. Em toda a sua vida demonstrou ser homem de bem, que andava em retidão, de caráter ilibado e reconhecido por Deus. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus e é formada de homens justos. Caim representa a parte má da humanidade, que dá as costas para Deus e busca os seus próprios interesses. Abel era justo e morreu injustamente por permissão de Deus. Então, como Abel alcançou o testemunho de que era justo? O próprio Jesus Cristo falou sobre Abel. Então está registrado no livro também de Hebreus, falando então de Abel. Como é que ele conseguiu então ser justificado? Por causa do sacrifício que ele fez. Então ele acreditou que estaria agradando a Deus, então ele teve fé em Deus, e ele ofertou a Deus o que ele tinha então de mais importante. Então ele sacrificou a Deus, ele ofertou a Deus, ele queria agradar a Deus. Era um desejo que ele tinha de agradar a Deus, de fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então ele foi justificado por isso. Então neste caso aí nós vamos ver que a humanidade está representada aí por esses dois irmãos. Depois que Adão e Eva então são expulsos, né? Depois que o pecado entra então no homem, todos vão nascer com a semente desse pecado, mas não quer dizer que a pessoa peca porque a semente está nele. Tem gente que acredita assim, está errado. Não é por causa disso. A pessoa peca porque quer pecar. Ela deseja, ela é atraída pelo pecado, ela quer pecar. Então ela comete o pecado voluntariamente, ninguém obriga. Não é por causa da semente do pecado que a pessoa vai pecar. A semente pode estar lá e ele não pecar. Nós temos uma luta e nós vencemos essa luta. Se nós quisermos vencer, nós vamos vencer. Tem que ter esforço, é luta. Então o pecado vem, a concupiscência da carne vem, mas nós temos que fazer o quê? Vencer. O pecado vem, nós vencemos. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo, porque nós estamos com Deus, estamos lendo a Bíblia todo dia, estamos fortes para vencer. Se nós não estivermos com Deus e querendo agradar a Deus, nós não vamos vencer. Então a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa é viciada em cachaça. Se ele não amar mais a Deus do que a cachaça, ele vai continuar na cachaça e dizendo que é crente. O que Deus espera dele? Que ele o ame mais do que a cachaça, então ele vai abandonar a cachaça, ele venceu a cachaça. Então nós temos que escolher na nossa vida o que vamos fazer, quem nós queremos agradar.
Então nós vamos lutar contra o pecado e vamos vencer, porque nós queremos agradar a Deus, nós vivemos para Deus. Nós queremos o quê? A comunhão com Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, o pecado não pode entrar. Temos que afastar esse pecado. Temos que escolher sempre agradar a Deus. A representatividade da humanidade está aí. Caim representa aqueles que não vivem para agradar a Deus. Eles podem ter religião. Então são várias pessoas que têm religião. Cada um tem a sua religião. Mas eles não estão interessados em agradar a Deus. Eles não estão interessados em entregar a sua vida para Deus, para adorar a Deus. Eles apenas têm uma religião para dizerem, né, diante da sociedade, que eles têm uma religião. E isso vai agradar as outras pessoas. Agora, Abel representa os legítimos adoradores. Abel representa aqueles que amam a Deus, que servem a Deus por amor. Não é por alguma coisa em troca. São aqueles que querem dar a sua vida para Deus. Não é aqueles que vivem atrás de Deus só para receber as coisas. Então Abel representa aqueles que realmente são salvos, aqueles que realmente têm amor por Deus, aqueles que querem realmente servir a Deus, aqueles que entregam realmente suas vidas a Deus totalmente. Então são os íntimos de Deus. Abel representa esses. São aqueles que a Bíblia diz que estão em Cristo. Tópico 2, então, agora, Abel, o primeiro mártir. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas, o primeiro a oferecer sacrifício de animais no culto a Deus. Foi o primeiro homem justo e também o primeiro mártir. Sua morte foi a primeira em consequência do pecado dos seus pais. O primeiro homem a ser morto por seu próprio irmão. Ele foi o primeiro a entrar para a galeria dos mártires por causa de sua fé e também o primeiro a ter seu nome registrado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:4. Jesus foi morto por inveja, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Marcos 15:10. Da mesma forma que Jesus, Abel foi morto por inveja. Seu irmão ficou irado pelo fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel. Tomado de ódio, assassinou friamente seu irmão sem lhe dar chance de defesa. Hoje seu crime seria considerado homicídio qualificado com dolo por motivo torpe. Então, além de Abel ser o primeiro nisso tudo aí, a coisa mais interessante que eu acho é que Abel foi o primeiro a morrer e ir para Deus. O maior desejo que ele tinha era de ofertar a Deus, oferecer a Deus o que ele tinha de mais importante, ou seja, sua própria vida. E é isso que foi feito. A pessoa pergunta, por que Deus permitiu que Abel morresse? É coisa incrível isso. Porque as pessoas supervalorizam suas vidas humanas, suas vidas aqui na Terra. A pessoa se esquece que o mais importante é estar com Deus. Qual era o maior desejo de Abel? Era exatamente estar com Deus, era agradar a Deus. Para onde foi? Para lá. Ele recebeu, foi um prêmio. Às vezes a pessoa olha, humanamente falando, ele fala, não, ele recebeu, foi uma maldição, ele morreu. A pessoa se esquece que quando um justo morre, Deus tem prazer nisso, Deus quer recebê-lo. A pessoa vai para o céu, ficar com Deus é muito melhor do que ficar na terra. Então, temos que ter noção das coisas direitinho, olhar as coisas espiritualmente. Então, Abel recebeu o maior prêmio. Olha só que coisa maravilhosa. Ele queria estar com Deus e foi estar com Deus para sempre, pronto. Não existe coisa melhor do que essa. Agora nós vemos, por que Caim matou o seu irmão? Por inveja. Deus aceitou o sacrifício de Abel, se agradou do sacrifício que Abel prestou, da adoração de Abel. Deus se agradou da fé de Abel. E isso desagradou a Caim. O que Caim tinha que fazer? Caim tinha que pedir perdão a Deus por ter matado seu irmão. E Caim tinha que passar agora a ser um adorador.
Ele tinha que ver, olha, o que agradou a Deus? O Abel foi lá, pegou o melhor que ele tinha e ofereceu a Deus. Ele teve fé. Então eu vou perguntar para Deus o que eu devo fazer, como eu devo ser, e eu vou fazer isso para agradar a Deus daqui para frente. É isso que ele tinha que fazer. Mas não. Ele ficou preocupado em ser morto. Ele não estava preocupado em se arrepender, em mudar de atitude, nada disso. Ele queria resguardar a sua vida. Veja só, não é assim que as pessoas estão fazendo? Está preocupado com sua vida na terra. Só isso. Está preocupado em ter, em possuir. E não em se arrepender dos seus pecados, em agradar a Deus, em fazer aquilo que agrada a Deus, fazer a obra de Deus. Não, a pessoa só está preocupada com coisas materiais. Então Caim comete o quê? Um homicídio. Ele mata o seu irmão. A Bíblia não entra em detalhes. Alguns acreditam que ele cortou o pescoço de Abel. Outros acreditam que ele bateu com um pau na cabeça do Abel. Ninguém sabe, a Bíblia não afirma nada disso. O fato é que ele matou seu irmão porque teve inveja do seu irmão. E muito provavelmente ele viu que a partir dali ele seria menor do que o seu irmão. A partir dali ele não seria mais a autoridade máxima depois de Adão e Eva. Muito provavelmente ele então tirou o empecilho, que Abel passou a ser para ele. O que me atrapalha ser maior? O que me atrapalha dominar sobre todos? O Abel. Porque as pessoas vão dizer, Deus se agradou do sacrifício de Abel. Deus gosta mais de Abel do que de você. Então isso causou inveja, isso causou um ódio nele. E ele disse, eu vou tirar do meio aquilo que me atrapalha. Então ele matou o seu irmão. Tópico 3, o sangue de Abel. Quando Caim matou Abel, o enterrou para não ter seu crime descoberto. Mas para Deus, que tudo vê, Gênesis 16, 13, nada pode ficar em oculto. Jesus disse, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4, 22. Ao longo da história, crimes foram cometidos em oculto, mas no juízo final, os Caíns de todos os tempos serão confrontados pelo Supremo Juiz do Universo. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4, 9. Caim teve a audácia de mentir diante de Deus e ainda de o afrontar sobre a guarda do irmão. Mas o Criador o inquiriu gravemente e declarou a sentença de juízo e maldição contra o criminoso. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Onde houve um crime de morte, um assassinato, o sangue clama por justiça. O sangue de Abel clamava por justiça e por vingança, diferente do sangue de Cristo, que clamava por perdão. Então se acredita que Caim matou Abel e para esconder o seu crime, então se acredita que ele tenha enterrado debaixo da terra o Abel. Mas acontece que o local onde ele matou o seu irmão, caiu sangue ali, foi derramado sangue. Então não tinha o corpo, mas tinha o sangue. E quando Deus chega então para Abel, pergunta pelo seu irmão, então Deus está querendo fazer o quê? Deus está querendo fazer Caim chegar ao arrependimento, a uma mudança de atitude daí para frente. Não era o desejo de Deus matar Caim. Veja bem, o certo seria uma vida por uma vida. Matou, então você morre. E era assim o tratamento antigo, Era assim que deveria ser. Então, a condenação viria. Mas Deus vem com amor, com misericórdia. Ele não matou Adão e Eva, também não iria matar Caim. Então ele vem com amor, com misericórdia, tentando levar Caim ao arrependimento, tentando levar Caim a uma mudança de atitude,
a ele aprender com o exemplo do seu irmão, a ele ver o que agradou a Deus e fazer a mesma coisa. É isso que ele vem fazer. Mas como ele é tratado? Então Caim, além de mentir, dizendo para Deus que não sabia onde é que estava o irmão, ele ainda trata mal a Deus. E eu sou lá guardador do meu irmão. Olha só a atitude dele, de rebeldia. Ou seja, era o caráter perverso de Caim. Era um caráter maligno. Ele era um homem mau. Um homem que odiava, era um assassino. Tudo isso ele puxou para quem? Para Satanás. Seu caráter era um caráter maligno. A intenção dele era sempre o mal. Veja bem, é o contrário do cristão. O cristão sempre deve ter a boa intenção de ajudar, de perdoar, de amar, né, de conduzir a pessoa à salvação. Já o caráter de Caim era isso, era maligno. A intenção dele era matar, roubar, destruir. Exatamente a obra que Satanás faz. Então ele ainda trata mal a Deus. Ele diz para Deus: eu sou lá guardador do meu irmão. Olha só, isso é a resposta, isso é a conversa para conversar com Deus. Falta de respeito, falta de submissão. Então era um rebelde realmente. Se rebelou contra o próprio Deus. Então é como se Deus estivesse dizendo: você enterrou seu irmão? Pois é, mas o sangue dele está aí na terra, está clamando a mim. É uma vida que você tirou. Eu que dei. Quem deu a vida é Deus. Só Deus pode tirar. Ninguém tem direito à vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de alguém. Só Deus. Ele é o autor da vida. Então só Ele pode tirar. Então já que Caim usou a terra para ocultar o seu assassinato, o seu ódio, Deus agora vai dizer: essa mesma terra vai agora atrapalhar você. Essa mesma terra que você usou para encobrir o seu pecado, para esconder, essa mesma terra vai reagir agora contra você. Você agora vai andar errante por essa terra e você vai trabalhar duro para produzir o seu alimento, o seu sustento, porque essa terra não vai mais te ajudar. Então aquela vida de Abel, aquele sangue, clamava por vingança. Um morreu, aquele que matou tem que morrer também. Mas Deus vem com a misericórdia, com amor, tentando restaurar Caim. Agora, enquanto o sangue de Abel clamava por justiça, por uma vingança, o sangue de Jesus Cristo clama sempre por perdão. Porque Jesus levou nossos pecados, nossas maldições sobre Ele. Então, o sangue de Jesus foi derramado para nos comprar para Deus, para nos purificar de todo o pecado. Então, Ele vem sempre visando o perdão. Porque o juízo que era para ser para nós foi aplicado sobre Jesus. A morte na cruz que era para nós, Jesus morreu em nosso lugar. Está em Gálatas 3,13, diz o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que morreu no madeiro. Para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós e para que, pela fé, nós recebêssemos o Espírito Santo. Fôssemos tornados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Na parte 3 nós temos aí um homem que agradou a Deus. Tópico 1, Abel soube agradar a Deus. Tópico 2, Abel buscou a Deus. Tópico 3, Caim agradou ao diabo. Tópico 1, então, Abel soube agradar a Deus. Certamente Adão e Eva criaram seus filhos da perspectiva de serem servos de Deus. Eles tiveram não só Caim e Abel, mas muitos filhos e filhas, como está em Gênesis 5, de 1 a 5. O episódio envolvendo Caim e Abel é o mais destacado na história de Adão depois da queda. Depois que Adão e Eva
Então são expulsos do jardim, o pecado entrou, né, na humanidade através de Adão. Então eles, é claro e evidente que eles ensinaram seus filhos que deveriam temer a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, prestar o culto a Deus, né, oferecer sacrifício a Deus. Então eles ensinaram isso para os seus filhos. Então, depois dessa queda, vem o mais importante fato agora, é a morte então de Abel, assassinado pelo seu irmão Caim. E nós vamos ver então que a diferença de caráter entre eles é a questão aí que envolve essa oferta que eles deram a Deus. Então Caim não tem um princípio dentro de si de adoração, de amor a Deus, enquanto que Abel tem esse princípio dentro de si. Então a diferença de caráter aí é muito grande. Nós vemos que Caim absorveu tudo de errado e Abel absorveu o seu caráter tudo que era de bom. Eles aprenderam aí principalmente com Adão e Eva. Então cada um copiou um lado que ele desejou copiar. E cada um no seu dia a dia, né, foi desenvolvendo esse caráter. Caim desenvolveu um caráter maligno, enquanto Abel desenvolveu um caráter bom, né, um caráter que visava agradar a Deus, ter intimidade com Deus. Tópico 2, Abel buscou a Deus. O relato bíblico nos autoriza a dizer que Abel buscou a Deus com mais afinco e amor, e entendeu que seu sacrifício deveria ser do melhor do que possuía. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre sacrifício de louvor. Salmo 50:14. Um louvor que custe devoção, sinceridade e santidade no altar da adoração a Deus. Um louvor que custe devoção, sinceridade e santidade no altar da adoração a Deus. Então nós entendemos que Abel amava realmente a Deus, que Abel buscou realmente a intimidade com Deus, queria agradar a Deus, queria dar a Deus o melhor. E nós podemos ver isso hoje, se nós olharmos para o lado do louvor na igreja. Veja bem que o louvor hoje é feito de que maneira? O louvor é feito da seguinte maneira: o que agrada ao povo? Então nós vamos cantar o quê? Nós vamos cantar aquilo que agrada ao povo. Os cultos hoje, já 70%, 80% dos cultos é só louvor. Substituíram a palavra de Deus e a presença de Deus por cânticos. Agora, será que estão perguntando para Deus o que o Senhor gostaria que nós cantássemos? O que agrada ao Senhor? Porque o culto é para Deus, não é para as pessoas. Então, as músicas que estão sendo cantadas para agradar as pessoas. Veja só que coisa impressionante. O culto que deveria ser dado a Deus, as pessoas fazem o culto para agradar as pessoas que estão ali. Então o sentido aí foi mudado. Nós não podemos fazer mais isso. Nós temos que ir ao culto para cultuar a Deus, agradar a Deus. As pessoas vão para a igreja como se estivessem aí indo para um show, como se estivessem indo, muitos até vão para a igreja como se estivessem indo aí para uma balada. Se a gente olhar o tipo de roupa que as pessoas já estão usando para a igreja, isso causa preocupação. As pessoas parecem que estão indo para uma balada. Fora o seu interior. O seu exterior já está mostrando o seu interior. Não está indo ali para adorar a Deus. Precisamos mudar isso urgentemente. Temos que agradar a Deus, não é aos homens. Então nós temos que perguntar para Deus o que te agrada. Nós queremos prestar um culto ao Senhor, queremos te agradar, queremos oferecer o nosso melhor. Não é que eu saiba tocar melhor, que eu saiba cantar melhor. Não, é que eu possa tocar e cantar aquilo que agrada a Deus. Não a mim e nem ao público. Eu não estou ali para receber adoração, louvor das pessoas. Eu estou ali para adorar a Deus.
Tópico 3. Caim agradou ao diabo. Seu caráter foi deformado porque ele deu lugar ao diabo. Encheu-se de inveja quando percebeu que Deus aceitara o sacrifício do irmão e não o seu. A inveja é tão prejudicial que provoca podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A ira, por sua vez, é um sentimento carnal que se transforma em ódio, agressão e crime. É um sentimento perigoso e destrutivo, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Jó 5:2. Ao invés de buscar Deus, Caim deu lugar ao maligno. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. 1 de João 3:12. O primeiro sentimento que veio a Caim, a inveja. E a inveja levou ao ódio. E o ódio levou ao assassinato. Olha só que coisa terrível. É um caminho perverso, né? Um caminho satânico, que vai conduzindo a pessoa a cada vez piorar mais ainda. E é interessante que a Bíblia mostra claramente por que Caim matou seu irmão. Então a Bíblia diz que Caim era do maligno. E por que ele matou seu irmão? Porque as suas obras, as obras de Caim eram más, eram perversas, e as obras de Abel eram justas, eram boas. Veja só. Ele queria que Abel fosse como ele. E o problema do pecador é exatamente esse. Ele quer que todos sejam como ele, sejam perversos, maus como ele. Então eles querem que os crentes participem das mesmas coisas que eles. Eles querem que o povo de Deus seja como eles, que adorem as mesmas coisas, se divirtam com as mesmas coisas, vistam-se como eles, ajam como eles. Veja só, eles querem o que querem. E quando o povo de Deus não faz isso, então eles passam a odiar e a perseguir. E muitas vezes, como acontece aí, né, no islamismo, eles querem matar. É coisa terrível isso. É um ódio que vem e esse ódio leva ao assassinato. Então é isso que acontecia com Caim. Ele passou então, a invejar o seu irmão, e essa inveja causou ódio, e o ódio o levou a assassinar o seu irmão. E as grandes guerras, as guerras mais violentas que existem, exatamente por causa de religião. Sempre existe religião por detrás disso. Então as pessoas matam os outros por causa de religião. Veja bem, se a pessoa fosse de Deus, ele jamais mataria alguém, porque ele sabe que só quem tem poder sobre a vida é Deus, quem deu a vida é Deus. E Deus ensina a amar, a perdoar, a orar pelos inimigos, a abençoar os seus inimigos. Então ele faz exatamente o contrário, porque é apenas uma religião, não tem nada a ver com adoração, com amor a Deus. Vamos então à conclusão que diz: a humanidade começou mal com a desobediência dos primeiros habitantes da terra. Adão pecou, pois desobedeceu a Deus, dando ouvidos ao diabo. Toda a tragédia humana decorre daquele gesto de desobediência. Caim, o primogênito, preferiu desobedecer ao Criador. Seu irmão Abel, pelo contrário, optou dedicar-se a adorar a Deus, oferecendo o melhor no seu trabalho. Então veja só que a humanidade começou ali com Adão e Eva. Então logo Eva foi enganada, né, por Satanás, personificado na serpente. Depois Eva oferece o fruto que Deus havia proibido a Adão de comer. Ela oferece a Adão, Adão come. Então o pecado entra no mundo através de Adão. E esse pecado vai gerar a morte, ou seja, a separação desse homem, separação de Deus. Então o pecado separa, divide, né, afasta o homem de Deus. Então agora a semente maligna do pecado está no homem. Todos os outros homens que nascem a partir de Adão e Eva, nascem com essa semente do mal, essa semente maligna, que veio de Satanás. É o pecado. Então vai passar para toda a geração humana. Todos são descendentes de Adão, então todos herdam. Agora,
esse pecado pode ser dominado. O próprio Deus diz para Caim que ele poderia dominar esse pecado. O problema é que Caim era mau caráter, não dominou o pecado. Mas nós podemos. Principalmente nós que temos o quê? O Espírito Santo conosco, somos filhos de Deus. Então o pecado vem, mas nós podemos vencê-lo. E também o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então tome cuidado com isso, porque tem muita gente arranjando desculpa para pecar. E é cristão. A Bíblia diz bem claro, o pecado não tem domínio sobre nós. Nós só pecamos se nós desejarmos e dermos lugar ao pecado. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Então vem o desejo, mas você não precisa atender o desejo. Você pode repelir o desejo. Você tem força para isso, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus, orando sempre, jejuando, estudando a Bíblia, fazendo a obra de Deus. Então o pecado vem, a gente vence o pecado. Então se esforce, lute, vença esse pecado. Deus vai te ajudar e vai te abençoar. Não seja como Caim. Imite a Jesus Cristo. Ele é perfeito. Então veja no caráter de Abel, um caráter de adorador, que dá a Deus o melhor, dá a si próprio. Isso você pode imitar. É coisa boa. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Você pode começar uma vida nova com Deus hoje. Não faça como Caim. Não insista no pecado, em continuar nessa vida pecaminosa. Mude de atitude. Peça perdão a Deus agora pelos seus pecados. E creia, Jesus levou sobre ele nossos pecados, enfermidades, doenças, tudo que era mal, tudo que era ruim, nossa maldição que estava sobre nós. Ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Para que ele fez isso? Para nos salvar. Então, acredite nisso, receba agora a salvação, o perdão de Deus. Ele vai escrever seu nome no livro da vida. E você, a partir de agora, passa a ser filho de Deus, filha de Deus. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas. A graça, crustia, força, remsai, Deus deixai. Oh Deus, ajuda-os a acreditar na remissão dos seus pecados. Ajuda-os a acreditar que Jesus derramou o seu sangue precioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derramou o seu sangue, os comprou naquela cruz, os purificou de todo o pecado. Ajuda-os a crer nisso agora, a aceitar isso agora, a começar uma vida nova agora, querendo agradar a Ti, Senhor, por amor, oferecendo a Ti o melhor, suas próprias vidas. Oh Deus, ajuda Teu povo, Senhor, a se tornarem verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Oh Deus, ajuda Teu povo, Senhor, a se entregar totalmente para Ti e fazer uma grande obra para Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes e enfermos, Senhor, agora manifesta o Teu poder sobre essas vidas, cura, Senhor, faz milagres, Senhor, nessas vidas, em nome de Jesus te agradecemos, amém, glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para nós estarmos aí em sua igreja, então entre em contato conosco, aí está o nosso telefone é TIM e é também o WhatsApp, aí o DDD 99, o telefone é 991520454. Então, 99 DDD, telefone 991520454. Entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja. O nosso e-mail é, olha aí, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, Henrique Lhas, @hotmail.com. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja, estaremos aí no seu evento. Nós damos palestras de EBD, Escola Bíblica Dominical, damos palestra para professores, diretores de Escola Bíblica Dominical, palestra para obreiros, damos palestras para família, damos palestras sobre missões. Eu fui missionário, pela graça de Deus nós abrimos 8 igrejas. Também damos palestras sobre evangelismo,
e damos palestra aí para jovens, né, para casais, para idosos, damos palestra aí para ciclo de oração. Então, você nos convide. Nós não só damos o ensino, nós também pregamos o Evangelho. Sempre nós temos ganhado muitas almas. Você pode ver aí que a nossa última visita a São Paulo foram 51 almas que aceitaram Jesus, foram aí 253 pessoas curadas, foram 15 pessoas libertas. Olha aí, esse é o resultado do legítimo, verdadeiro Evangelho pregado. Então, almas, curas, né? Libertações, batismo no Espírito Santo. Esse é o resultado verdadeiro do legítimo Evangelho. Então, você nos convide, nós estaremos aí. Nós oramos por curas e Jesus tem nos usado tremendamente. Sempre mais de 100 pessoas curadas toda semana. Tem mês aí que Jesus cura 1000 pessoas. Então, nos convide, nós estaremos aí. Tanta gente sofrendo aí com chikungunya, com aí hérnia de disco, caroços, né? Seio, inflamação no útero, gastrite, úlcera, bursite, dores de cabeça, enxaqueca, aí joelhos, problema nos joelhos, nos pés, né? Tanta coisa, e nós temos orado, pedra nos rins, né? Pedra aí no fígado, né? E tanta coisa que as pessoas têm, tantas doenças, e Jesus tem curado muita gente mesmo. Então nos convide, nós estaremos aí orando. Imagine quanto uma igreja gasta por mês com farmácia e médico. Imagine, se você tem aí 200 pessoas na igreja, pelo menos 100 pessoas estão doentes. Cada um está gastando no mínimo aí R$100 por mês de farmácia. No mínimo, vamos botar bem pouquinho. Com mais uns R$100 aí, do médico, alguma coisa assim. R$200 cada pessoa. 100 pessoas vai dar R$20 mil por mês jogados fora. Imagine. Então você nos convida, nós estaremos aí. A pessoa está dizendo, não tem dinheiro, é crise, não sei o quê. Mas o dinheiro está indo embora, com coisas sem proveito nenhum, dando dinheiro para farmácias e médicos. Ajude essas pessoas. Nós podemos ajudar. Deus me escolheu para ajudar. Deixa eu ajudar. Nós queremos estar aí orando pelas pessoas. Deixa Jesus fazer milagres aí, curar as pessoas, abençoar as pessoas. Além da palavra de Deus que vai ser pregada, ensinada, ainda vai ter aí muitas pessoas curadas. E Jesus fala conosco, nos abençoa. Então aproveite, nos convide. Nós queremos estar aí com você. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Deus não quer ver ninguém doente, não quer ver ninguém sofrendo. Deus quer ver todos os crentes fazendo a sua obra, ocupados fazendo a sua obra, que é a salvação das almas. É o mais importante, a salvação das almas. E para que nós possamos trabalhar na salvação das almas, nós temos que estar bem também fisicamente, curados de nossas doenças, livres de nossas enfermidades. Então nos convide, estaremos aí com você. Vou passar agora a nossa agenda, onde nós estaremos, que já está marcado para você não marcar o mesmo dia. Então preste atenção aí. Olha, dia 8, esse sábado agora, nós estaremos ali no Amarante, pertinho do Amarante, no povoado Grotão. Então estaremos ali orando por os enfermos, Jesus fazendo milagres ali, maravilhas. No dia 9, o domingo agora, nós estaremos na congregação Betesda, Imperatriz. Dias 22 e 23 do 4, então de 22 e 23 desse mês de abril, estaremos em Bom Jesus das Selvas, lá na Assembleia de Deus, numa formação de professores da EBD, com o presbítero Osiel e o pastor presidente lá, o pastor Neto. Olha, dia 21 do 5 nós estaremos na congregação Belém, aqui em Imperatriz, no culto de missões. Dias 15 e 16 do 7, estaremos em Anapu, Pará. Veja aí que eu não tenho quase nada marcado no mês 5 e nada marcado no mês 6 ainda. Então, 15 e 16 do 7 estaremos em Anapu, Pará. Só temos esta
agenda aí no mês 7. Dias 26 e 27 do mês 8, estaremos em Ibirité, Minas Gerais, no Encontro de Varões, no sábado e família domingo, pastor Helder. Dias 3 e 4 do 9, provavelmente estaremos em Rio Verde, mas essa data ainda pode ser alterada, então você pode marcar essa data conosco, lá não foi confirmado ainda. Dia 7 e 8 do 9, estaremos em Pocrane, Minas Gerais, festa de mocidade com o pastor Arcelon. Dias 9 e 10 do 9, estaremos em Ipatinga, Minas Gerais, lá no bairro Caravelas. Estaremos ali uns dias na casa do irmão Ulisses. Dia 17 do 9, estaremos em Sítio Novo, Tocantins. Essa data também pode ser mudada, ainda não está confirmada totalmente. Dia 22 a 24 do 9, estaremos em Teresina, Piauí. Dia 30 do 9, estaremos em Ananindeua, Pará. Campo Maguari, pastor presidente Ritter. Dia 7 e 8 do 10, estaremos em Barcarena, no Pará, numa conferência de EBD. Dias 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, Tempo Central. Dias 21 e 22 do 10, estaremos em São Luís, Maranhão, lá no culto de família, encontro de casais, né? Estará a minha esposa também pregando, e eu também, lá com o pastor Francisco, em São Luís, lá no bairro São Cristóvão 2. Para o ano que vem, ano 2018, nós temos marcado dia 27 de 2 de 2018, em Tumbiara, Goiás, com o pastor José dos Santos. Então você viu aí que nós temos pouca coisa marcada, temos aí o mês 5, muita vaga, mês 6 todinho sem marcar nada ainda, mês 7 ainda tem para marcar, mês 8, né? Mês 10, mês 11, mês 12, muita coisa para ser marcado. Então, nos convide, nós estaremos aí com todo prazer, toda alegria para ajudar você. Não se preocupe com o hotel, eu posso ficar na casa de um irmão, não se preocupa com isso. Também comida, não se preocupe com isso, eu jejuo os dias que eu prego, que eu dou palestras. Eu só lancho à noite. Então você só tem que se preocupar, pega lá uma comidinha simplesinho, arroz com feijão aí, uma couvezinha afogada, né? Bananinha frita, pronto, não precisa se preocupar com mais nada. Só ter isso aí para mim já está mais do que suficiente. Eu como bem pouquinho, viu? E só após a palestra à noite. Não almoço nem janto, não como nada durante o dia. Então você pode nos convidar, a sua despesa é bem pequenininha. Eu moro em Imperatriz do Maranhão. Se você não puder pagar o transporte aéreo, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus, não tem problema nenhum. Nós não temos essas coisas, viu? Não precisa preocupar com isso. Então eu vou da maneira que for mais barato para você. Então você aí não vai nos dar a oferta que você desejar, a oferta que Deus colocar no seu coração. Eu não sou famoso, não sou artista, viu? Não tenho aí um cachê determinado, dinheirama, não sei o que, nada disso. Nós estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar você. Estamos aí para fazer a obra de Deus, ganhar almas para o Senhor. Tá? Enquanto isso, Deus vai abençoando o seu povo, vai curando, libertando, batizando o Espírito Santo, vai fazendo maravilhas. Então, nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja.